Sônia Gomes de Oliveira, ela que é presidente do Conselho Nacional do Laicato Brasil, ela que por 2 vezes participou do sínodo, né, que foi convocado pelo Papa Francisco, uma mulher que presente na nossa igreja, como queria o Papa Francisco, não é isso mesmo? Sônia, muito boa tarde, seja bem-vinda. Boa tarde, Letícia. Boa tarde, Eduardo. Uma alegria muito grande estar aqui com vocês nessa tarde, né? E realmente foi para mim um prazer muito grande conviver esses 2 momentos do Sínodo, né? 30 dias em 2023, depois mais 30 dias em 2024. E essa presença do Papa Francisco ali durante as sessões do Sínodo mexeu muito com todos nós, né? E depois os gestos dele também marcou muito para todas nós e todos nós que tivemos a oportunidade de estar ali no Sínodo e vivenciar esse momento com ele. Sônia, boa tarde, bem-vinda aqui à nossa programação especial. O Papa Francisco, que a gente tem dito aqui desde ontem, né? Não se cansa de falar. Ele abriu a igreja, essa igreja que vai ao encontro de todos. Abriu independentemente de qualquer coisa, acolheu a todos na igreja, principalmente nas comunidades. E além das mulheres, os leigos, né? Que tiveram e passaram a ter uma participação mais ativa na nossa igreja aqui no Brasil. No mundo todo, né, Sônia? Sim, inclusive, antes de eu ter sido convidada para estar no Sínodo, eu estive num seminário em Roma participando, o tema era leigos e animados do laicato para a igreja do mundo. Então, nesse seminário, o Papa, e aí estivemos eu e o Dom Giovanni, que é bispo referencial do laicato aqui no Brasil, e eu lembro muito que isso foi em fevereiro, o Papa dizendo para nós leigos o seguinte: vocês nunca devem se sentir hóspedes na casa de vocês, que é a igreja, porque o hóspede é aquele que só paga, vive ali a experiência e vai embora. Vocês são corresponsáveis na missão da igreja. Nunca se sintam menores, nunca se sintam. Porque pelo batismo, então, o Papa Eduardo, ele recupera em nós, cristãos leigos e leigas, essa dimensão do batismo. E aí eu falo assim: a cidadania batismal que muitas vezes nós leigos não valorizamos tanto dentro da nossa vocação, dentro do nosso ministério, como primeira vocação, né? Então, o Papa, ele faz questão de resgatar isso, a cidadania batismal. Vocês fazem parte do povo de Deus, vocês são chamados a essa corresponsabilidade na missão da igreja. Então, isso para mim ficou muito forte. E depois, durante o sínodo, um momento e até me elegeram lá para poder solicitar ao Papa uma audiência, né, com os leigos que estavam ali no sínodo. Ele olhou assim profundamente, eu conversava fazendo rodeios ali com ele, eu lembro que eu disse assim: Santo Padre, os leigos que estão aqui estão pedindo para uma audiência específica com o laicato, né? E aí ele disse, virou meu crachá e disse: Sônia do Brasil, articula, articula. E assim nós fizemos, e articulei com os leigos ali, e nós fizemos um momento bonito num sábado pela manhã. E eu lembro que ele, ao perguntar para ele o que ele esperava do laicato, ele dizia assim: eu espero que vocês nunca se sintam menores na igreja, pessoas de segunda categoria. Não deixem que isso aconteça com vocês. E depois ele dizia: e não quero leigos tristes. Para aqueles leigos que estão vivendo a tristeza, que estão vivendo uma desesperança, vocês podiam rezar a oração de São Tomás de Mori. E aí ela até pediu um dos cardeais que estavam ali acompanhando para entrar lá dentro e pegar o livro e ler a oração de São Tomás de Mori, que falava da alegria, dessa alegria de entender as coisas bonitas, de entender as piadas, de entender os momentos difíceis também, mas não levar esses momentos difíceis como uma coisa pesada. Então, isso vai fortalecendo para nós, leigos, leigas, né, nessa igreja, o que o Papa Francisco resgata em todos nós, essa esperança, essa dimensão da missionariedade, que nós somos convocados, que nós somos chamados a viver essa experiência da corresponsabilidade na missão.
E Sônia, você falou, né, como presidente do Laicato, mas no dia a dia, nas comunidades, você percebeu também uma mudança a partir, então, dessa abertura do Papa Francisco de falar justamente que todos somos parte, né, nós leigos, parte da igreja. Você percebeu essa mudança nas comunidades? Sim, acho que todas as comunidades eclesiais que a gente vive, que a gente está, quando fala do Papa Francisco, é uma leveza muito grande, as pessoas têm uma admiração muito grande. Mas eu sou assistente social de profissão. E muitas vezes, uma das coisas que me tocava muito, que mesmo aqueles, população em situação de rua, aqueles que estão no sistema prisional, que é o público que muitas vezes a gente chega, né, a conviver, aqueles que estão nas periferias, os catadores de materiais recicláveis, né, quando a gente chegava e falava do Papa Francisco em algum momento, ou que a gente estava discutindo política pública, garantia de direito, eles sempre faziam referência ao Papa Francisco, e sempre diziam assim, o Papa está pedindo isto, o Papa está dizendo isso. Então, assim, o Papa Francisco, ele não é uma pessoa, não foi uma pessoa que falou somente para dentro da igreja, mas aqueles mais simples que muitas vezes não tiveram ou que não tinham tanto contato no interno da igreja, ou nas liturgias, no espaço da igreja, para esses também ele deixou uma mensagem e é uma referência muito grande para essas pessoas. E eu recordo, Letícia, ontem eu tive com a população de rua, duas senhoras. Quando eu cheguei e estava falando para elas, né, conversando sobre a realidade, aí ela me disse assim, você está sabendo que o Papa morreu, né? Eu falei, estou sabendo. Para nós vai ser um sofrimento muito grande, porque o Papa nos defendia. O Papa falava, agora quem vai falar para nós? Por nós. Então, isso também toca muito a gente e, ao mesmo tempo, vai deixando para a gente uma responsabilidade muito grande, porque aqueles mais simples, os pobres, sentiam muito a presença do Francisco na defesa dos direitos deles. Então, para nós vai ficar muito esse legado. A responsabilidade de também falar em defesa desses pobres, daqueles mais sofridos, e que o Papa, e que aprenderam a amar o Papa e aprenderam a protagonizar a sua história a partir do Papa Francisco. E os leigos podem assumir a partir de agora, né, com a sua ausência física do Papa Francisco, esse grande legado que ele deixa, assumirem também a missão de estarem próximos dessas pessoas mais vulneráveis, desses grupos que tanto sofrem, que o Papa Francisco tinha tanta preocupação em acolher, né, Sônia? Exatamente, Eduardo, até porque dentro da missão do cristão leigo como batizado, a missão primeira nossa é na sociedade. Nós somos chamados a viver a experiência do sal da terra, a luz do mundo na sociedade, de sermos fermento na sociedade. Então, mais do que nunca agora, como leigas e leigos, aqueles que muitas vezes não entendem essa dimensão, somos chamados a dar esse testemunho na defesa dos mais pobres, na defesa daqueles e aquelas que muitas vezes estão afastados da comunidade. É justamente esse legado que o Papa Francisco deixa para todos nós, leigos e leigas. Somos chamados a viver a experiência do encontro, da acolhida, da escuta, e a escuta da acolhida, da misericórdia que ele tanto falava, justamente com esses e essas que estão afastados, que estão nas periferias, que estão fora. Essa é a missão nossa de leigas e leigos. Esse é a grande profecia que nós podemos fazer nesse tempo, porque o Papa Francisco era o Papa da saída, e nós precisamos assumir essa saída do Papa Francisco enquanto leigas e leigas nesta igreja, como batizados e batizadas na igreja. O Papa do encontro também, né? Nessa saída e no encontro de estar sempre junto com o outro. Sônia, queria que você falasse um pouquinho da experiência. Você falou no começo da entrevista, né, sobre a participação no sínodo e como que foi estar ali acompanhando também as reuniões que aconteceram, poder estar perto também dos cardeais que participaram, dos bispos. Então, para mim foi uma experiência muito bonita, sabe, Letícia? Porque
como cristã leiga, né, assim, do interior, eu nunca imaginava na minha vida que eu seria uma das mulheres escolhidas para estar ali no sínodo. Acho que essa é uma primeira coisa. Então, quando o Papa Francisco dá essa abertura no sínodo, que a gente fala, o sínodo dos bispos, né, para mulheres, éramos 58 mulheres ali, com direito à voz, com direito a voto, já mostra essa abertura grande que o Papa já dá, essa reforma bonita que ele já vem pensando e propondo para a igreja e fazendo. Então, o momento que a gente senta ali, que eu estava sentada na mesa ali para debater temas, para discutir temas pastorais, como ser uma igreja sinodal, missionária e misericordiosa, a partir da comunhão, a partir da missão, a partir da participação, isso dava para a gente uma responsabilidade muito grande, inclusive de trazer os gritos e os lamentos que a gente tem na vivência nossa aqui do Brasil, os vários rostos, a diversidade que nós temos aqui no Brasil. Então, era uma responsabilidade, mas, ao mesmo tempo, com uma leveza muito grande que o Papa Francisco deixava e deixou transbordar ali, porque ali não era o meu querer, era o Espírito Santo de Deus que tinha que falar. E ficou muito forte ali na mesa de partilha, porque eram 12 pessoas numa mesa sentado, conversando, dialogando, escutando, né? E ao mesmo tempo, partilhas de encontro, como você mesmo diz. Eram temas que muitas vezes eram temas conflituosos, mas na experiência, na metodologia que foi apresentada ali no sínodo, fazia com que a gente tivesse uma leveza muito grande e uma presença grande do Espírito Santo de Deus, nos dando a oportunidade de poder falar, respeitando o outro e falando como mulher do interior, como uma cristã leiga, de igual para igual, com o bispo, com cardeais, que inclusive a gente olhava e via assim, cardeais famosos, né, que têm escritos, essa coisa toda. Então, não dá para se sentir pequeno diante desta dimensão da igreja, mas ao mesmo tempo você começa percebendo que não dá para ficar pensando em pequenas coisas, e brigando por pequenas coisas na igreja, quando você vê a dimensão do que é a Igreja Católica, como eu participei ali do sínodo, nós participamos e podíamos ver. Então, a estrutura que ali estava montada te chamava a atenção, ou nos chamava a atenção, para pensar numa igreja universal, né? Uma igreja que tinha muitas riquezas pastorais, muita riqueza de liturgias e tudo mais, mas ao mesmo tempo tinha desafios, ou tem desafios, e que nós precisávamos contribuir naquele momento com o Papa para esses desafios, né? Para poder apontar caminhos para uma igreja mais aberta, uma igreja que seja de comunhão, uma igreja de participação, mas em vista da missão. Mas o que mais me chamava a atenção nisso tudo é que ele sempre repetia: recolha, mas também deixe Jesus voltar para o centro da igreja. Traga Jesus para o centro da igreja. E ao trazer Jesus para o centro da igreja, traga os pobres junto. Porque a igreja, ela está a serviço da missão. A igreja não pode perder a dimensão. Então, isso ficou muito forte para mim, e eu acredito que nós, leigos, temos que pensar muito nesta, porque muitas vezes a gente acaba parando em pequenas coisas, a gente acaba criando uma tempestade em copos d'água com pequena coisa, sem perceber essa dimensão da igreja e muitas vezes aquilo que o Papa estava propondo com o sínodo e chamando mulheres, homens, não bispos, né, para estar ali presente ajudando a pensar. Ele resgata a eclesiologia do Concílio Vaticano II. Isso é muito forte para todos nós. Sem dúvida nenhuma, Sônia, eu quero agradecer que fique aquela mensagem do Papa Francisco para os leigos também, que ele dirigiu aos jovens, a uma multidão de jovens durante a Jornada Mundial da Juventude no Rio de Janeiro, que foi a sua primeira viagem internacional depois de ter sido eleito Papa para suceder o Bento XVI. Diante daquela multidão de jovens, ele falou: coragem, coragem para todos nós que também somos batizados, nós leigos que temos a nossa missão também, que foi deixada pelo Papa Francisco. Claro, né, Sônia? Fica aquela dor, aquela ausência do Papa Francisco, todos estamos órfãos de um pai, mas também fica a nossa gratidão eterna ao Papa Francisco e, principalmente, a esperança, porque é o Papa da esperança. Muito obrigado, Sônia, sempre bem-vinda aqui na TV Aparecida, viu?
Obrigada, eu que agradeço a oportunidade, a Letícia, você, Eduardo, por esse momento, e a TV Aparecida, essa grande parceira da Igreja no Brasil, do Laicato e de tantos organismos do povo de Deus que está aí. Gratidão e continuemos unidos, acreditando no legado do Papa Francisco para a vida da nossa igreja. Amém. Sempre, sempre. Amém. Boa tarde, Sônia. Obrigada.